Estamos entrando ao vivo no Instagram da TFA. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa, faço parte da equipe da Time for Argentina. Gostaria de apresentar para vocês Paulo, ele é nosso assessorado e também estudante da UNLP. Pode falar, Paulo, se apresenta, o seu nome, quantos anos você tem, de onde você é, conta tudo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Paulo Henrique, eu tenho 28 anos. Eu sou de Santa Catarina e morava em São Paulo antes de ir para a Argentina. Eu tô entre o primeiro e segundo ano de medicina, porque eu estou refazendo uma matéria. E eu estudo na UNLP, na Universidade Nacional de La Plata, que fica na cidade de La Plata. Nesse momento agora eu estou em São Paulo porque eu estou trabalhando como enfermeiro por conta da pandemia, então eu voltei para cá para trabalhar. Certo, Paulo. E pessoal, assim, o Paulo, ele é nosso assessorado, já foi nosso assessorado, então ele vai dar um pouquinho do relato, vai conversar um pouquinho com vocês e relatar um pouquinho da experiência dele. Todas as perguntas, todas as dúvidas que vocês tiverem referente a estudar na Argentina e principalmente da UNLP, né, que é o assunto principal de hoje, mandem aqui na nossa live aqui do Instagram, que eu vou lendo ao vivo. Nós estão vendo aqui, tem bastante gente conectada. Se quiserem ir comentando de onde vocês são, que cidades vocês são, porque eu sei que tem muita gente do Brasil inteiro conectado aqui para escutar um pouquinho sobre a UNLP e medicina em geral na Argentina. Paulo, conta pra gente por que tu tomou a decisão de vir estudar na Argentina? E especificamente na UNLP, porque muita gente sempre vem direto para a UBA, e você, eu lembro que já estava na sua cabeça vir direto para a UNLP. Uhum. Então, eu sou formado em enfermagem, sou enfermeiro desde 2015 e desde quando eu comecei a fazer a faculdade de enfermagem, eu sempre quis fazer medicina, mas a minha nota do Enem não alcançou e minhas condições financeiras no Brasil também não alcançaram, então eu acabei fazendo a faculdade de enfermagem, mas sempre com o intuito, com a cabeça de estudar medicina. Eu fiz vestibular no Brasil. Isso, no Brasil. Aí eu fiz vestibular no Brasil, aqui em São Paulo, mas eu passei em faculdade, só que era faculdade privada, e a faculdade privada aqui é muito cara. E eu já tinha pesquisado sobre a Argentina, sobre estudar na Argentina. E quando eu pesquisei sobre a Argentina, eu vi as cinco faculdades principais, que é a UBA, a UNLP, a de Rosário, a UNLAM e acho que ela Matanza, não lembro. Sim. E aí eu pesquisei sobre as faculdades e o método de ensino das faculdades. E aí eu decidi ir para a UNLP porque, assim, eu fiquei entre as três primeiras, que era a UBA, a UNR e a UNLP. Eu tirei a UNR porque é muito além, muito diferente da forma que eu aprendi na faculdade de enfermagem, a forma como é construído o conhecimento na faculdade de enfermagem, porque na UNR é por PBL, e aí o método de ensino deles é em cima de estudo de caso. Então, quando eles estudam o sistema respiratório, eles estudam citologia, biologia, anatomia, embriologia, o desenvolvimento, fisiopatologia, fisiologia, a microbiologia, todo do sistema. Então, eles agregam todas as matérias nesse sistema. É estudado por sistema e PBL, nesse PBL. E também por conta da cidade, porque Rosário fica, acho que 4 ou 5 horas de Buenos Aires, né? Exato, e aí, para chegar em Rosário, você tem que ir até Buenos Aires, aí pegar um ônibus que vai até Rosário. Então, ficava muito longe essa logística de quando eu quisesse voltar para o Brasil, por exemplo. E aí, tinha a UBA. Eu pesquisei sobre a UBA. O método de ensino tem o CBC e o UBA 21, que você faz primeiro, que é o método de ingresso da faculdade. Se você passa nas matérias do CBC ou do UBA 21, você entra no ciclo básico comum, lá no ciclo básico de medicina,
que daí contempla o primeiro ano de medicina, que daí vai começar a partir daí você estudar realmente medicina. E pelos relatos que eu tinha escutado, a UBA era muito difícil de entrar e o curso nesse CBC era um pouco mais difícil. E também eu descartei a UBA por conta do custo de vida em Buenos Aires, porque como é uma capital e por ser capital tudo é mais caro. E aí, como eu moro em São Paulo, eu tenho vivência dessa vivência, assim, que é muita gente, você pega o transporte, aí você demora 1 hora para chegar na faculdade, ou demora muito o percurso de um lugar para o outro, se você não mora próximo na faculdade. E aí, como eu vivi aqui em São Paulo 8 anos, então eu preferi ir para um lugar mais tranquilo e mais barato, que é a cidade de La Plata. E aí foi onde eu escolhi La Plata. Por que eu escolhi La Plata? Porque La Plata tem a UNLP, Universidade Nacional de La Plata, que é uma universidade muito boa. A cidade fica a 60 quilômetros de Buenos Aires, fica próximo, é só pegar um trem que demora 50 minutos o trem, e é baratinho, acho que é R$2 a passagem, transformando a passagem em reais. é barata. Então, acho que é 20 pesos, 35 pesos, eu não lembro. Mas é porque não fico indo para Buenos Aires. E a cidade é muito boa. La Plata é a capital da província de Buenos Aires. Então, é uma cidade capital do estado, mas é uma cidade tranquila, tem 900 mil habitantes, a cidade é toda planejada. E o custo de vida em La Plata, comparado com Buenos Aires, é bem menor. Então, por isso eu escolhi lá. Aí eu pesquisei sobre o método de ensino da faculdade, e o método de ensino se acercava mais do que eu já tinha estudado, que é que quando a gente estuda em enfermagem, a gente vai por matéria, e na matéria você estuda passo a passo. Você começa com um exemplo, anatomia. Você primeiro estuda sistema ósseo, depois você estuda o muscular, ou a articulação, aí vai para o abdômen. No abdômen tem o urinário, tem o digestivo, depois você vai para respiratório, cardiovascular, enfim. Você vai formando o conhecimento do básico até o mais complexo. Vai abrindo. Sim. Isso, exatamente. Aí por isso eu escolhi lá, porque se acercava mais do que eu já tenho conhecimento. Perfeito. E o método de ensino lá, ele é muito bom. Tanto que ele é a 14ª faculdade da América Latina. Não, da América Latina, ela está entre as 100 melhores do mundo, uma coisa assim. Ela é muito boa, a faculdade. Sim. Pessoal, só um pouquinho, Paulo, para o pessoal que está chegando agora, que pegou o bonde andando aqui na nossa live. Com o Paulo, ele é nosso assessorado e ele estuda na UNLP, tá? Carreira de medicina. Perguntas, dúvidas, vão mandando aqui por gentileza, que eu sei que vocês têm muita dúvida, e o Paulo está aqui justamente para responder, porque ele é aluno, ele vive isso, então a melhor pessoa para responder esse tipo de pergunta vai ser o Paulo, tá? Como a gente estava comentando, Paulo, sobre a parte do método, né? Do método de ingresso, que justamente você escolheu entrar na universidade por conta do método. Conta um pouquinho, de forma um pouquinho resumida, e como é que foi a tua experiência, por favor. Quando eu cheguei em La Plata, eu fui conhecer a cidade, e aí, logo em seguida, em fevereiro, o método de ingresso começa em fevereiro, que é o curso de ingresso, que é chamado. O curso de ingresso, ele demora 1 mês. E aí, esse ano mudou, porque agregaram matérias, agregaram biologia, matemática e uma outra matéria, e química, se eu não me engano. E aí, dessas matérias, você tinha uma introdução ao curso de medicina, mais essas matérias, e no final do curso de ingresso, você faz uma prova que é muito fácil, porque tudo que é feito, tudo que é falado em classe, você
tem essa provinha, porque é simples, e aí você terminou fevereiro, começa março, você começa Sim. já no ciclo médico, que é o primeiro ano de medicina. Então, a grade de medicina de La Plata, ela é formada de 6 anos só, com o curso de ingresso. Então, você faz o curso de ingresso de um mês e já automaticamente entra para a faculdade. Eles ajudam tanto a entrar no ciclo básico da faculdade, que se você, acaso não passe ou você falta, você consegue fazer uma recuperação desse curso de ingresso, já estando nas matérias troncal, que é do primeiro ano. Paulo, tem um pessoal perguntando se as aulas são integrais, como é que são os horários das aulas, mais ou menos, se tu puder dar uma base para eles sobre esse assunto, questão dos horários. É assim, na UNLP, acredito que a UBA também seja do mesmo jeito. Na UNLP, você entra e quando você começa no curso, no curso básico, você escolhe os horários e dias das matérias. Aí você monta a sua semana. No primeiro ano, a gente tem 4 matérias: anatomia, biologia, histologia e embriologia e ciências sociais. Ciências sociais é uma matéria bimestral e as outras elas são matérias anuais. Quando você se inscreve, um exemplo, elas são divididas em comissões. Você escolhe, um exemplo, a comissão 11, na quarta-feira, das 15 às 17. Então, Mas você pode escolher, é você que escolhe. Isso, você pode escolher. Você monta o seu horário, você monta a semana que você, a forma que você quer estudar. Se você quiser estudar as 3 matérias num dia inteiro, num dia só, você consegue montar dessa maneira. Aí você, como é muita gente que entra, esse ano se inscreveram acho que 4.000 e poucas pessoas de ingressantes. Todo mundo entra. Todo mundo consegue entrar no primeiro ano. Você faz o curso de ingresso, entra. E aí como é muita gente, então eles distribuem por comissões. Aí daí tem a comissão, um exemplo, a comissão 1 até a comissão 30. Cada comissão tem um horário e com uma quantidade de aluno determinado. Eu acho que é 40 ou 50 pessoas, cada comissão. E aí você vai no dia da sua comissão, na aula, assiste a aula, terminou o horário, você vai para a biblioteca, vai estudar em casa, ou aí você que maneja a forma que você quer estudar. Quando, esse ano e ano passado, eu me inscrevi nas matérias, uma matéria por dia. Então, eu montei minha semana terça, quarta e quinta. Então, na terça-feira eu tinha biologia à tarde. Ah, não era todos os dias? Não, não ia todo dia. Eu fiz assim, na terça-feira eu coloquei biologia à tarde, na quarta-feira anatomia, na quinta-feira de manhã histologia e embriologia. Então, cada dia eu ia numa matéria e o restante das horas do dia eu passava estudando na biblioteca, porque eu gosto de estudar na biblioteca. Então, aí eu fazia revisão do que ia ser dado na semana e estudava o que foi dado na aula. E os outros dias, que daí era segunda e sexta, a gente fazia, eu e minhas amigas, a gente fazia revisão do que estava sendo dado na matéria. Vocês viram? E tu gostou, tu se adaptou bem à Plata? Como é que é a tua vida, assim? Tu que falou que queria uma cidade assim um pouco mais tranquila, apesar de La Plata ser a capital da província de Buenos Aires. Como é assim o dia a dia, mais ou menos quanto que tu gasta por mês, como que funciona um pouquinho essa parte. Obviamente que a questão de gastar por mês vai depender muito, né, do que a pessoa vai comer, aluguel, enfim, mas dá uma explicada para eles sobre isso, que eles também têm bastante, o pessoal tem bastante dúvida sobre essa questão. Então, quando você chega na Argentina, é uma realidade, uma cultura totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Mas não foge tanto. Porque, assim, tem os trâmites burocráticos para você conseguir alugar uma casa, que
você precisa de recibo de sueldo, que é olerite da pessoa. Então, quando eu cheguei, eu não conhecia ninguém, então não tinha como ter um amigo que tivesse um recibo de saldo. Então, os primeiros 6 Fiador, meses... né? Que eles falam E, aqui também, no Brasil também e chama fiador. Ah, só um pouquinho, pessoal, os fiador. comentários agora estão desativados, mas logo a gente já ativa para vocês fazerem as perguntas, tá? Não se preocupem. Pode continuar, Paulo, desculpa. E é um pouco difícil para você chegar e já conseguir alugar uma casa. Então, tem gente que... Todo mundo que vai leva um pouco de dinheiro, porque como você é estrangeiro, você consegue alugar a casa pagando meses adiantado. A maioria do pessoal que eu conheci pagou assim, 6 meses de aluguel ou 1 ano de aluguel adiantado para conseguir alugar a casa. E aí, se você paga, um exemplo, 6 meses de aluguel, você não precisa do fiador nem do recibo de saldo. Você só... A sua garantia é que você pagou, que você tem o dinheiro para pagar. E aí, nos primeiros 6 meses eu não tinha, então eu mudei algumas vezes, mas depois eu me estabeleci numa casa que é a casa que eu estou até hoje. Eu aluguei junto com 2 amigas. E por mês, como a gente mora em 3 pessoas num apartamento que tem 3 quartos, por mês de aluguel e conta, eu não gasto muito. Dá mais ou menos assim 4 ou 5 mil pesos de Nossa! conta. Porque a gente pesquisa, né? Eu consegui pesquisar bastante. Então, No que tu mais gasta? mas assim, tem mais ou menos em média com aluguel e conta assim só de casa, tem a maioria das pessoas gasta assim 12 mil pesos, 15 mil pesos por mês. Isso em reais, mais ou menos, não sei, não tenho uma Em ideia. reais, a cotação hoje estava 22, quase 22 pesos. Então, em reais, de aluguel, você gasta 500, 600 reais por mês. E aí, como tem essa variação da cotação, todo dia um pouquinho, mas você consegue ter uma cotação boa, por mês, lá eu estava gastando 700 reais por mês para comer, para pagar aluguel e para me Com manter. todos os gastos? Uau! Eu, eu. Ok. E com o mercado. Aí tinha, claro, lógico, tinha mês que gastava um pouquinho mais, aí passava 800 reais. Mas assim, eu gastava isso, porque eu não saio muito, eu fico mais em casa, eu compro o vinho no mercado, tem vinho por 50, 60 pesos, que é 3, 4 reais. E aí a gente se juntava em casa mesmo e ficava em casa. E, eu Claro. tenho, e ainda eu tenho um gato, meu gato chama Pedro. E aí, além de tudo, a gente tem, o gato é meu e da minha amiga. Mas em média, o pessoal assim, entre aluguel e comida e transporte, gasta mais ou menos 1.200 reais para você assim, passar o mês tranquilo. Deixa eu Lógico, só fazer um gancho interessante. Esse valor que você falou, entre 700 mil reais, é mais ou menos o valor do que uma estudante paga num curso claro, claro. no Brasil mensalmente, está estudando 4, 5 ou até mais. Sim. Eu conheço alguns cursinhos aqui em São Paulo mesmo. Tem o cursinho da Anglo e da Objetivo, que a filha de uma amiga começou a estudar na Anglo, ela paga R$ 1.100 com bolsa de Sim. 50%. Então é muito caro pagar um cursinho.
E esse dinheiro você investe em você já estudando em medicina lá na Argentina. Bom, pessoal, vamos com outra pergunta que muita gente acaba perguntando para a gente da TFA, são dúvidas bem comuns. Questão do espanhol, Paulo, teve alguma dificuldade? Como é que foi esse processo aí referente ao curso de espanhol e a sua adaptação? Porque eu lembro quando você chegou que você tinha medo. Como é que Misericórdia. foi? Porque no ano passado, quando eu entrei, eles estavam implementando o certificado de espanhol. Então, quando eu cheguei, que eu fui fazer a proeficiência, a prova da proeficiência em espanhol. E aí eu tinha, antes de ir para a Argentina, eu estudei 1 mês e meio o espanhol. Só que o espanhol da Espanha daí é um pouco diferente. E aí, quando eu cheguei na Argentina, eu não sabia falar. Então, a Time, a Time ela disponibilizou um curso de espanhol que ele está junto no pacote. E aí, como eu tinha o pacote padrão, eu paguei uma diferença, mas assim, está incluso no pacote. Aí eu paguei o pacote e fiz toda a parte do espanhol com a Time. E aí, a partir daí, como a professora ela era de Córdoba, se eu não me engano, não lembro. Mas ela é da Argentina, ela é nativa da Argentina. Então, ela só falava em espanhol com a gente. E aí, a gente tinha muita conversação na sala, conversava com ela. Todas as dúvidas que tinha, ela tirava na sala, ela ensinou a fazer texto. Aí ela falava para a gente fazer, a gente fazia o texto, ela corrigia no mesmo dia. E aí foi um intensivão do espanhol durante 1 mês antes da prova do CELU. Eu fiz a prova do CELU. E aí, com a prova do CELU, eu consegui passar. E aí, com a convivência na Argentina, falando em espanhol lá na Argentina, mais o curso de espanhol que foi disponibilizado da Time, aí eu consegui tirar a nota que precisava para poder entrar na faculdade. Agora, na Mas é hora, questão do dia a dia também, né, Paulo? Tu falar com o porteiro do prédio, conversar, não perder essa vergonha de falar. tem, porque assim, no começo você fala só, eu falava portunhol, não era Sim, espanhol, não todo mundo. Sim. mas é, como tá ali na convivência, então começa a tornar uma coisa natural. Igual, teve um dia que a Vanessa falou que você vai começar a pensar em espanhol, é tão natural que você vai falar como eles, assim, não vai ser 100% nativo, mas você consegue uma comunicação efetiva. Mas no começo dá muita vergonha você falar, é difícil. Tem gente que fala que o espanhol é igual ao português, não é igual. Tem muita coisa que as palavras são iguais, mas o significado é diferente. Então, o começo é um pouco difícil, mas vai perdendo a vergonha, vai indo embora, Mas consegue tu falar. acha que essa questão de não saber tão bem o espanhol te atrapalhou no curso de ingresso ou foi tranquilo assim para esse começo, pelo menos? Então, como eu não tinha estudado tanto o espanhol, e aí eu estava pegando ainda o jeito de falar, porque eles falam rápido, e aí no começo, nos primeiros meses, eu não entendia muito bem o que a professora falava, mas eu conseguia, assim, ela falava uma frase inteira, daí dessa frase inteira você pegava umas 4, 5 palavras, e aí você formava a ideia. Gente do céu, é difícil. Mas e depois, de tanto que você escuta, você é natural. É a mesma coisa que a pessoa estivesse falando português na sua frente. No começo foi difícil, mas depois eu acostumei, Mas então nada é impossível, né? Não é impossível. não é impossíil, porque por mais que assim, você não entenda, o colega do seu lado entendeu. Depois ele repete. Pessoal, comentários estão ativados. Perguntem, aproveitem que o Paulo está aqui. Perguntem tudo que vocês quiserem, que ele está aqui para isso. Enquanto isso, como é que está
questão da pandemia, Paulo, como é que a UNLP está lidando com essa questão com os alunos? Como é que está dando continuidade ao curso? Conta um pouquinho como é que está isso também, por favor. Esse ano, esse 2020 tá bem difícil, né? E esse ano todo mundo tava entrando na faculdade e tinha feito todo o curso de ingresso e comprado livro e um monte de coisa. E aí, na primeira semana, todo mundo começou a primeira semana das matérias, porque foi bem ali no comecinho das aulas, né, em março. E aí, na semana seguinte, que ia ser a segunda semana da matéria, teve a pandemia e a faculdade foi fechada. E aí, no começo, todo mundo teve que se adaptar, né, em relação a tudo. E aí, em relação à faculdade, eles foram criando método, forma, plataforma, maneira de passar o conhecimento. Então, cada matéria, cada cátedra da faculdade tem uma forma de passar o conhecimento. Então, a faculdade, o curso todo, ele está sendo online. Daí, muitas matérias estão sendo via Zoom. Os ajudantes de cátedra, eles fazem vídeos pelo Instagram. Tem as anatomias, fazem vídeo pelo YouTube e postam lá na plataforma deles no YouTube. Tem uma plataforma da faculdade que se chama Entorno Educativo. Todas as matérias que você cursa estão no entorno educativo. E lá também eles fizeram vídeo com as matérias. E aí, cada matéria tem o dia específico do fórum, que você tira todas as suas dúvidas. Então, toda a parte de passar a aula, de dar aula, está sendo online, para não perder o ano nem a matéria. Tentar não perder o ano nem a matéria. Teve uma prova esses dias, foi online, eles fizeram, foi marcado o dia e fizeram a prova online. Nesse entorno educativo tem autoevaluação, que são provinhas que você tem que fazer para marcar presença. E aí para você fazer a prova, você tem que saber. Então a gente tá estudando online, pela plataforma do entorno educativo, pelo YouTube, pelo Zoom, vendo vídeo no Instagram, mas toda a comunicação, todo o ensino está sendo passado via online, não está sendo perdido, para justamente não perder o ano do aluno. Porque imagina, 4 mil pessoas entraram e aí não vai conseguir passar para o segundo ano, não vai conseguir passar. E aí eles fizeram isso, aderiram a essa plataforma, a plataforma digital, para poder passar, para a gente não perder o que já estudou. Continuando, Paulinho, a gente estava falando sobre estudar e trabalhar. Dá, não dá? Se você teve experiência? Sim. Como eu sou enfermeiro, então eu tentei trabalhar lá como enfermeiro, mas a validação do diploma é muito difícil, muito caro, enfim, não deu. Mas eu trabalhei como cuidador de idoso lá na Argentina. Eu cuidei de um senhor e eu tinha o plantão à noite, no noturno. Então eu trabalhei à noite e estudava nesses 3 períodos, porque dava para estudar e trabalhar. Porque como eu falei, quando você vai se inscrever para a matéria, que acaba o curso de ingresso, você se inscreve para a matéria, você monta a sua semana. E cada matéria, ela não você não fica o dia inteiro na comissão fazendo a matéria, não. Anatomia são 2 horas por semana. Biologia são 3 horas por semana. Histologia é 1h30. Então, você monta o horário que você quer. Se você quiser colocar um dia só, você estuda o dia inteiro, todas as matérias, e fica com o restante da semana livre para estudar as matérias que você precisa para adquirir o conhecimento e também trabalhar.
Eu conheço várias pessoas que trabalham lá em La Plata, e trabalham e estudam, porque tem como você fazer isso. Se você colocar as matérias todas pela manhã, você tem a tarde e a noite livre. Então, você consegue trabalhar e estudar. É puxado? É puxado. Mas tem como você fazer isso. Porque a quantidade de hora obrigatória que você precisa ir para a faculdade é pouca. E aí você fica com muito tempo livre. E aí você tem que administrar muito bem esse tempo. Criar uma rotina certinho. Porque senão você não aprende também. Você tem que estudar. Lá, a cultura argentina é assim, você correr atrás do conhecimento, não é como no Brasil, que você vai para a faculdade, o professor fala tudo que você precisa saber, cai na prova tudo que o professor conversou durante a aula, e aí você, sei lá, faz um trabalho ou outro em casa. Não, na Argentina é diferente, o professor fala 20% da matéria, só que na hora da prova, o conhecimento é cobrado os 100%. Então, você tem que correr atrás do conhecimento. E aí, você consegue, administrando bem a semana e os horários, você consegue estudar e trabalhar. É puxado, mas dá sim. Pessoal, mais uma vez, desculpa a conexão. As perguntas estão abertas, tá? Podem fazer as perguntas que vocês quiserem para o Paulo continuar respondendo. Eu tinha anotado algumas perguntinhas antes de acontecer a pequena falha. Enquanto isso, a gente vai seguindo. Muita gente pergunta se La Plata é seguro. E também vou fazer duas perguntas já. Se La Plata é seguro... E como que você lidou a questão de estar longe da família, dos amigos? Como que foi essa adaptação, assim, longe da sua família? Certo. Quanto à cidade de La Plata, ela não é perigosa. A cidade não é perigosa tanto porque ela é interiorana. Interiorana que eu falo assim, não é capital, né? Sim. Mas assim, você tem que tomar cuidado de não sair no celular, falando no celular 3 horas da manhã na rua, boludo. Não. Normal. É normal. Coisa tem básica. Que tomar cuidado, exatamente. Nunca ouvi falar, tipo assim, de assalto, que a pessoa foi machucada, tal. Eu já vi um furto acontecendo na faculdade, já roubaram bicicleta, mas assim, de ser uma cidade perigosa, não. Se fosse para comparar assim, o Brasil, São Paulo com La Plata ou Buenos Aires, você acha que é mais seguro na Argentina ou no Brasil? Com certeza no Brasil, na Argentina, e a cidade de La Plata, ela é menos perigosa que Buenos Aires. Buenos Aires tem mais favela, né? Mais coisa assim. E assim, o movimento lá é muito maior, então a chance de você ser assaltado numa cidade como Buenos Aires é muito maior do que em La Plata. Não, mas eu moro em Buenos Aires e eu me sinto super segura. Exatamente. Então, e La Plata é mais segura que Buenos Aires, então não tem nem como comparar aqui com o Brasil. Assim, cidadezinha de interior, no Brasil são seguras, capital não, mas Buenos Aires e La Plata são cidades extremamente seguras para se morar. A qualidade de vida lá é excelente. Porque você tem verde, você tem árvore, bosque, você consegue fazer sua caminhada. A qualidade de vida de lá é outra vida que você tem. Né? Sim. E você perguntou em questão da família. A questão da família foi bem difícil, porque quando a gente vai para lá, a gente não conhece as pessoas, né? A menos que você vai, não sei, com um irmão seu, com uma amiga sua de infância. Mas assim, quando você chega na cidade, você começa do zero, não tem jeito. Você vai começar a faculdade do zero, a conhecer as pessoas do zero. Então é uma realidade totalmente diferente do que você está acostumado. E o apoio familiar, ele é à distância. Eles estão aqui, você foi para lá, mas eles estão aqui te apoiando, te incentivando a continuar.
Eu fui em janeiro de 2019. E foi a última vez, tinha sido a última vez que eu tinha visto minha família. Eu só fui ver eles no final do ano, em dezembro de 2019. Então eu passei o ano inteiro sem ver minha família, sem ver meus sobrinhos, minhas irmãs, minha mãe. E foi bem difícil, porque ainda mais quem está acostumado a viver com os pais e ir para uma cidade sozinho, é difícil. Mas tudo é questão de adaptação. Você consegue se adaptar. Como um objetivo que a pessoa tem na vida de fazer o curso de medicina, então tem algumas coisas que a gente se sacrifica para ter. E uma dessas coisas que a gente tem que sacrificar, assim, é ficar longe da família, que é uma dose bem difícil, uma parte bem difícil, complicada de você estudar fora do país. Porque o apoio que você tem é das pessoas que te cercam. Então, quando você tem pessoas que te cercam, que estão ali, que te apoiam, que te ajudam, que você considera um amigo, aí você consegue passar, sabe? Mas sozinho não é muito bom. Mas é difícil, a parte da família, da saudade da mãe, das coisas de casa é complicadinho. Que mais? Vou com mais uma perguntinha aqui. Qual, se tu puder explicar um pouquinho sobre as provas? Ah, sim. Nas matérias elas são, as principais matérias são anuais, e aí essas matérias anuais ela tem duas provas. Ela tem uma na metade do ano, que é a primeira parcial, e ela tem a segunda parcial, que é no final do ano. Aí cada matéria se organiza como da forma que a cátedra, que a matéria que o diretor quis. Em histologia, a gente tinha a primeira parcial em junho e todas as outras provas em setembro, outubro. Aí, anatomia, a gente teve prova na metade do ano, teve prova no final do ano. Biologia, a mesma coisa. Tem prova a primeira parcial e tem prova a segunda parcial no final do ano. As matérias são assim, você faz a primeira parcial lá em La Plata. A primeira parcial, são 4 datas. Dessas 4 datas, você escolhe 3. A média da matéria, de todas as matérias, é 4. Nota 4. Então, para você tirar um 4, você estuda. Tirou um 4, você passou na primeira parcial. Aí você vai ter o restante de aula e vai para a segunda parcial. Se você não tirar 4 na primeira data, você tem mais 2 chances de prova. Então, você tenta a segunda, não conseguiu alcançar o 4, você tem a terceira data. Por isso que são 4 datas, você escolhe 3 e você tenta nessas 3 fazer a prova e passar para tirar esse 4. Se você não conseguir tirar o 4 nessas 3 chances que você tem, você não vai para a segunda parcial. Então, você reprova na matéria. Reprova. Vai ser recursante. Ok. Se você passar em uma dessas datas, tirar mais que 4, você estuda o restante da matéria. Aí você faz a segunda parcial, que vai ser a matéria que foi no segundo semestre. Aí você faz a segunda parcial de novo. Você tem 4 datas, você escolhe 3. E aí você tem que tirar um 4 em uma dessas datas. Tirou um 4, você passou na matéria. Super flexível. É flexível, só que tem gente que não consegue tirar esse 4. Tem que estudar, é medicina. Exatamente, porque é muito difícil. E ainda mais quando você vai para o país, que o ensino é totalmente assim, é diferente do que você está acostumado aqui. Você tem que correr atrás do conhecimento. A gente estuda, assim, a gente tem a matéria, a matéria programática, o conteúdo programático, mas você tem que correr atrás desse conhecimento. O professor vai explicar, vai tirar suas dúvidas durante
a aula durante o seu horário da comissão. Mas quem corre atrás do conhecimento é o aluno. Então, para tirar muitos brasileiros pensam que por ser lá, o ensino na Argentina, por ser, digamos, mais acessível, como você comentou no início da live, que não por conta de não ter vestibular, que vai ser mais fácil. Conta aí se é fácil ou não é. Exatamente. Porque, assim, esse ano, um exemplo, entrou 4.000 pessoas. Ano passado entrou 3.000 e poucas. Dessas 4.000 pessoas, o filtro da faculdade para você seguir a carreira é justamente o primeiro ano. Reprova muita gente no primeiro ano. Porque, assim, para o segundo ano passa 200, 300 pessoas. Imagina passar 200, 300 pessoas de 4.000. Então, é muita gente que reprova. Porque mas isso depende do aluno também. Porque se passar 1.000, 2.000 alunos, a faculdade aprova. Isso vai depender do aluno, claro. Exatamente. Se você conseguir levar a matéria, conseguir entender o conteúdo, você consegue passar. Você consegue para o segundo ano, como muita gente consegue. Só que se a pessoa ficar desleixada, não estudar conforme precisa, vai reprovar. Então, vai ficar no primeiro ano. Mas, igual você falou, nada é impossível. Você tem que estudar, porque você não está indo lá fazer um curso, não sei, qualquer gastronomia. Não, você está indo lá estudar medicina. Então, você tem que estudar. E aí, o que acontece? Quando você passa nas duas parciais, na primeira parcial e na segunda parcial, para você aprovar na matéria, você tem que fazer a prova final. Aí, a prova final, a partir do momento que você passou na matéria, você tem 3 anos para fazer a prova final. Essa prova final, ela é feita oral. Então, ela é cobrada toda a matéria. Aí os professores fazem perguntas orais e aí você responde verbalmente. Em anatomia e em biologia, ela tem um método de bolicha. Em anatomia, assim, na anatomia B, que é a que eu fazia, são 45 bolichas. Cada bolicha, que é um númerozinho, tem 8 temas. Tipo bolinha de bingo. Isso, é tipo um bingo. Tem um cestinho lá, você roda é terrível, porque pode sair 45 bolinhas dali. E uma você vai ter que explicar. E aí cai a bolinha, você tem lá o número 16. O número 16 tem 8 temas. Aí o professor vai perguntando e você vai falando sobre o tema que está ali naquela bolicha. Em histologia são 20 bolichas. Em biologia, a final é oral também. A final é oral, em biologia. Só que em biologia o professor faz a pergunta e você vai respondendo. Em ciências sociais, a final é prova escrita. Escrita não, de multiple choice, que é de X. Múltipla escolha, de assinalar. De assinalar, exato. E aí a prova final é assim. E aí, um exemplo. Tem pré-requisito para você ir para o segundo ano. Então, para você passar para o segundo ano, você tem que ter aprovado na final de anatomia e na final de biologia. Aí você pode carregar a final de ciências sociais. Você pode carregar a final de ciências sociais. São as principais matérias que, se você não aprovar, você não consegue avançar na carreira. Exatamente. Uma depende da outra, digamos. Isso. Uma matéria depende da outra, porque para você cursar fisiologia, você tem que ter aprovado a final de anatomia e agora você precisa ter aprovado só a matéria de biologia. Você consegue carregar, tá certo? E para você fazer psicologia e epidemiologia, você tem que ter aprovado a final de ciências sociais. E aí você pode carregar uma final durante esse ano, que é a final de biologia. Porque é pré-requisito da matéria. Exato. Outra perguntinha, eu não sei se tu chegou a fazer plano de saúde aqui na Argentina, se tu fez, como é que funciona, e falar um pouquinho sobre o ramo de trabalho dos médicos, se você tem conhecimento sobre também. O plano de trabalho de médico na Argentina, você fala?
Não, como é o plano de saúde na Argentina, não sei se você chegou a fazer o plano de saúde. E outra pergunta é como é que funciona, se você conhece como é que é o ramo de trabalho para os médicos, se tem trabalho, se não tem trabalho, como é que funciona. Ah, tá. Quanto ganha, etc, etc. O plano de saúde eu não fiz, mas eu conheci gente que fez, que pagava uma mensalidade, que era 2.000, 3.000 pesos, que é mais ou menos 150, R$ 180 por mês. E tem tem um hospital lá que se chama Hospital Italiano, que é o hospital particular da cidade. Sim. E aí é atendido lá, que é atendido. Daí tem um instituto que também é particular, que você é atendido. E aí essa parte funciona mais ou menos como no Brasil. Tem a parte privada, que você paga um plano, você vai com o cartãozinho, você é atendido, e tem o SUS deles, que é o sistema público deles, que aí você é atendido assim, público, igual aqui. O sistema de saúde da Argentina ele é parecido com o do Brasil. Ele não se chama SUS, mas o sistema de saúde é parecido. É gratuito, é universal, é equitativo e é para todos. Para todos. É para todos, inclusive para os estrangeiros. Exatamente. No começo do ano passado, eu tive crise de asma na Argentina e aí minha amiga me levou para o SUS, né, para o público nesse hospital. E eu fui atendido rápido e, enfim, fiz tratamento com o sistema público e, enfim, e aí tô aí. E o ramo, em relação ao ramo de trabalho, eu conheci alguns médicos que já estavam formados lá na Argentina, se formaram e continuaram na Argentina, brasileiros que continuaram na Argentina. E também conheci argentinos que ficaram lá. Né? E aí, esses brasileiros, eles... Mas é parecido com o sistema daqui também, porque eles pegaram o diploma, foi cadastrado no colégio de medicina da Argentina, que em La Plata também tem, e aí começaram a exercer a profissão. Daí a maioria das pessoas vão para Buenos Aires, porque o campo de trabalho em Buenos Aires é maior do que em La Plata, mas em La Plata tem hospitais também. E tem aí, bastante oferta? De trabalho, eu não sei dizer, mas todos os médicos que se formaram, nenhum está desempregado. Nenhum ficou sem trabalho. Tem argentino que eu conheci que ele trabalha na faculdade e dá plantão em hospital. E aí tem médico brasileiro que foi o que atendeu minha amiga, ele fez pós-graduação em dermatologia e tem uma clínica aí em Buenos Aires. Então ele trabalha em Buenos Aires, tem a vida dele e assim, legal. tem uma outra médica também que eu conheci que se formou na UBA e aí trabalha em Buenos Aires. E os que se formaram em La Plata, a maioria das vezes se formaram em La Plata. Paulo, tô te ouvindo um pouquinho baixo. Ai, perdão. Aí, melhorou. Melhorou? Melhorou? Sim. Bem. Uhum. E aí, os argentinos que se formaram em La Plata, eles ficam em La Plata. Eles prestaram prova para residência e ficaram em La Plata trabalhando. Não e tu sabe quanto tá um plantão, assim, quanto ganha em média um plantão em La Plata, em geral? Em La Plata. Teve um médico que eu conversei, ele falou que por mês, ele ganhava... A Argentina é um pouco... Pode falar em pesos, a gente calcula reais, mais ou menos. Na Argentina é um pouco mais barato, né? O plantão e o custo de vida, enfim. Ele ganhava 165, 180 mil pesos por mês. Isso dá 7, 8 mil reais Sim. por mês. Se transformar em reais. Era mais ou menos esse valor. Bom, a gente vai
vamos estar finalizando agora a live. Queria que tu contasse um pouquinho, né, motivar aí o pessoal que está em dúvida, se vem, se não vem, toda essa questão aí que você já passou. Se você Sim. recomenda, obviamente. E se você tivesse informação antes de como funcionava na Argentina, tu teria vindo antes para cá, antes de fazer enfermagem, ou como você faria? Então, quando eu fiz o Enem e daí passei em enfermagem, eu não sabia, eu já tinha ouvido falar da Argentina, de poder estudar na Argentina, só que eu continuei, eu não pesquisei em relação a isso. E aí eu fui me informar melhor depois que já tinha passado o segundo ano de formado. Então, se eu tivesse pesquisado mais e me dedicado melhor, eu teria terminado a faculdade de enfermagem, e assim que tivesse terminado a faculdade, eu viria para cá, porque eu não teria perdido tanto tempo, sabe, aqui em pesquisar, e aí eu poderia estar num ano mais adiantado, e enfim. Sim. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu estou correndo atrás do que eu realmente quero, que é ser médico. E aí, quando eu fui pesquisar sobre a assessoria, porque a assessoria me ajudou desde quando eu comecei a reunir os documentos. Eu pesquisei a Time, e a Time foi a melhor que apareceu, que eu consegui encontrar das que eu pesquisei, foi a que mais me deu suporte. Tanto que quando eu estava reunindo os documentos, que eu terminei, que eu Eu concluí. lembro de tudo. Quando eu terminei de reunir os documentos, eu falei com acho que foi a Mari. E aí Sim. eu perguntei, eu posso me demitir? Aí ela perguntou para a Vanessa falou, pode. Aí no outro dia eu fui pedir demissão. Por quê? Porque eu confio na Time. Então, assim que eles falassem, não, pode pedir demissão que tá tudo certo, tá tudo ok. Ok, foi o passo que eu dei. Pedi demissão e fui para Argentina. E se eu tivesse... Valeu a pena? Valeu a pena, tá valendo a pena, porque eu tô vendo que eu já passei o primeiro ano, então tá mais perto do meu objetivo, que é o que eu quero, que é ser médico. E aí eu tive apoio da Time em relação a tudo, desde o espanhol, documento, tudo. E se é uma coisa que você quer fazer medicina, não conseguiu passar no vestibular no Brasil e tem condições de ir, vai, porque o ensino na Argentina ele é muito bom. O ensino nessa faculdade, eu particularmente eu gosto muito de La Plata. É uma faculdade federal, como todas elas, não é 100% perfeita, mas eles dão um suporte Claro. bom. Você precisa correr atrás do seu conhecimento e eles estão ali para formar bons médicos. Então, eu quero me formar lá em La Plata, porque é a faculdade que eu escolhi, não trocaria ela, não troco ela. E se tá em dúvida, ainda tem tempo de reunir os documentos e Para mandar para 2021. a Time para entrar em 2021. Tem toda a questão da documentação que é pedido na faculdade e para poder viver na Argentina. E a Time, ela ajuda com tudo isso. E ainda dá tempo, tem bastante tempo ainda para conseguir reunir, enviar e poder entrar em 2021 lá em La Plata. Lembrando que o Paulo, ele também ajuda a gente, os nossos assessorados, né, que chegam em La Plata. Então, quem tá vendo essa live, provavelmente que tá vindo para La Plata vai conhecer o Paulo, que ele é muito gente boa. E o Paulo já ajudou, né, Paulo, várias pessoas a fazer a matrícula, acompanhamento para fazer alguns documentos. Então, a gente tá aqui sempre para ajudar vocês, tá? Queria agradecer, Paulo, de verdade, tua
participação. Eu sei que você tá na correria aí, que você saiu do trabalho e já entrou na live aqui com a gente. Agradecer a tua paciência, a tua simpatia de sempre e o convite, né, de estar participando e passando um pouquinho dessas informações e da tua experiência pra gente, que é muito importante, porque a gente podendo ajudar uma pessoa que está em dúvida, que não tem confiança, pra gente já é suficiente. Então, essa é a nossa intenção, tá aqui para ajudar e apoiar vocês no período acadêmico desde que é formado, e a gente vai ser amigo sempre. Sim, eu espero que daqui para a vida toda. Eu agradeço também a oportunidade de poder falar um pouco da faculdade, de poder expor as dúvidas que vocês tiveram, poder ter tirado. Espero que eu tenha ajudado bastante em relação a isso. E agradeço a oportunidade também de ter conversado um pouco com vocês. Obrigado. Não, a gente se agradece. Pessoal que tenha qualquer tipo de dúvida, perguntas, porque assim, dá pra gente passar a noite inteira conversando, mas não dá, né? Então, todo mundo que tem dúvidas, perguntas, pode mandar no nosso Instagram, que a gente também vai responder vocês. Tem o nosso WhatsApp, né? Atenção diretamente com o cliente. Podem mandar e-mail também, todos os nossos canais de comunicação, que a gente vai estar entrando em contato para esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Então, não percam tempo, ainda dá tempo de vir em 2021 para La Plata. E agradeço mais uma vez a tua participação com a gente, tá bom, Paulo? Te mando um beijo. Obrigado. E espero ver você logo aqui com a gente, visitar a gente no escritório. Já pode tá deixar. Bom? Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.